Olá, meus irmãos, a graça e a paz, aqui em Flori Franco, nesse curso de pregadores do reino. Nós estamos no módulo de homilética e nesse módulo vamos aprender a criar um bom sermão e ministrar. Nós não só vamos aprender a elaborar um sermão, mas também a expor ele. Na aula de hoje, nós vamos aprender a postura de um pregador. Toda a parte da fisionomia humana, do porte físico ao porte espiritual, conduta física, conduta espiritual, nós vamos aprender nessa aula de hoje como se comportar, como falar, como olhar, como fazer os gestos de forma certa e principalmente aprender a atenção do público. Hoje é difícil a gente prender, é um desafio enorme aí para os pregadores prender a atenção dos ouvintes. Por quê? No tempo de hoje, as pessoas estão voltadas para a atenção em muitas coisas, né? Nós temos uma poluição sonora e visual vindo do mundo externo, do lado direito, do lado esquerdo, celular, internet, páginas, rede social, tanta coisa. E a gente está tão voltado para esse mundo tão agitado e rápido que a gente esquece do principal, que é sentar e ouvir. Eu necessito sentar e ouvir. E o pregador ele tem que ter esse dom, esse talento. Ele tem que adquirir essa habilidade também para aprender a lidar com essas dificuldades no dia a dia da sua vida como um pregador. Porque não é fácil nesses dias prender a atenção das pessoas. Mas vamos lá. Eu quero iniciar aqui com algumas regras da eloquência. Lembrando que a eloquência ela trabalha o vocacional da pessoa, aprender a falar no tom certo, a entender o que o ouvinte, fazer com que o ouvinte compreenda a sua mensagem. Nada mais importante nesse mundo do que a compreensão. Todos nós queremos de alguma forma ser compreendidos. E a eloquência ela é essa ferramenta que nos ajuda a transmitir a mensagem de forma compreensiva. As pessoas querem compreender. Elas não só querem que a gente pregue a mensagem, mas o principal é que ela compreenda isso. Então você pode utilizar diversos meios aí da comunicação, inclusive até a forma não verbal, que é através dos gestos ou através de algo que você pode pegar para ilustrar a sua ministração. E essa ministração tem que ser de forma clara para que o ouvinte então compreenda. E a eloquência nos ajuda nisso. Então vamos aqui algumas regras de ouro da eloquência. Então a primeira é procure ler. Se você quer ter uma boa eloquência, ou seja, quer fazer com que os seus ouvintes compreendam a sua ministração, você tem que ser um bom leitor da palavra e dos livros também voltado para a palavra. Deus usa todas as pessoas, mas as pessoas principais que ele usava na Bíblia, você pode olhar, são as pessoas que são cultas, as pessoas que têm um entendimento a mais. Moisés, ele foi ensinado a cultura egípcia. Na lei nós temos Moisés, na graça, no tempo da graça, agora nós temos o Paulo, que ele pregou para nós, gentios, e ele era um fariseu. Ou seja, o que era um fariseu? O fariseu não critica o fariseu. O fariseu era um homem que era estudado na lei, era um homem culto, que entendia um pouco das culturas locais e entendia, manuseava bem o livro, a lei e os profetas. Então, e ele
como ninguém, ele sabia se adaptar a outros povos também. Então é necessário a gente ler, porque tudo está nos livros, inclusive a palavra de Deus, ela são livros, nós precisamos meditar, ler e meditar, ler e meditar. Leitura diária, meditação também. O que é meditar? Tu pega um versículo, exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você lê aquele versículo e durante o dia você pode meditar naquele versículo diariamente. Isso é o remoer, comer. Você está sempre comendo aquela mesma palavra. Quando eu leio, eu tenho que ler. A fé, ela vem pelo ouvir, não é pelo ouvido. Ouvir. Ouvir é uma ação contínua. Eu sempre tenho que estar ouvindo o quê? A palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, mais eu tenho fé. Eu tenho que ouvir. Isso quer dizer que eu tenho que sempre estar atento para a palavra de Deus. Então eu posso pegar um versículo e meditar nele diariamente. E sempre eu posso utilizar aquele versículo. Isso eu estou meditando. Isso você tem que fazer quantas vezes for necessário. Segunda dica aqui, segunda regra, informe-se sobre a reunião. Você não pode falar se você não sabe o que aquela reunião quer dizer. É reunião para quem? É para os jovens? É para as crianças? É para os líderes? É para os homens? É para as mulheres? E aí você vai entender o seu público ouvinte e vai ministrar dentro dentro daquela classe específica. Por quê? Porque, lembra, a eloquência nos ajuda a, a nos comunicar com as pessoas. Então, se eu entendo para quem eu estou falando, eu vou saber o tipo de linguagem que eu vou utilizar com ela. Porque eu não posso falar com a criança da mesma forma que eu falaria com uma, um adulto. Eu não posso usar a mesma linguagem, tá? A mesma forma de falar com uma criança para um adulto. Então eu tenho que entender, saber com antecedência que tipo de reunião e para quem eu vou falar. O público, qual o entendimento do público? Qual é além do gênero, qual é o grau de instrução deles? Você tem que pensar nisso. Não adianta, sei lá, com a eloquência tão afiada, sabe, com palavras, tentando colocar palavras bonitas, tentando falar para impressionar as pessoas, que não vai funcionar. Não assim, não é que funciona, tá? Então, essa regra de ouro aí, tá? Informe-se sobre a reunião e sobre os ouvintes. Seriedade, pois o pregador não é um animador de plateia. Eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte. Amo as pregações dele. Tem gente que não gosta, mas é opcional, tá? Porque ele leva a palavra de uma forma diferenciada. Como quando eu prego, eu também prego de uma forma diferenciada. O pastor Silas Malafaia, quando ele prega também, é de uma forma diferenciada. O que não pode é imitar outras pessoas. Imagine o pastor Silas Malafaia tentando imitar o Cláudio Duarte. Aí ia ficar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você tem que ser sério, saber a sua aptidão, saber os seus talentos, se conhecer verdadeiramente e deixa Deus te usar, tá? Deixa Deus te usar. Agora, o que não pode é tentar passar por uma pessoa que não é isso, que não pode. Mas seja você. O pregador não é um animador de plateia. Você não está ali simplesmente para animar, só para animar as pessoas. Você está ali para levar uma mensagem. Que na sua mensagem tenha seriedade. Que o que você fale as pessoas possam acreditar. Amém? Então, fala a verdade de forma que as pessoas compreendam. Não de forma que elas querem ouvir. De forma que elas compreendam. Amém? Seja objetivo. Ser objetivo. E aí a gente vai usar os dois caminhos para a boa eloquência. Quais são os dois caminhos para ter uma boa eloquência? Foco na palavra e pregar com unção, visão e propósito.
tem duas coisas aqui: foco na palavra e pregar com unção, visão e propósito. Por quê? Porque muitas vezes a gente se perde no meio de um testemunho. Ou a gente se perde no meio das nossas próprias palavras. Um bom exemplo é: o amor é forte. Eu posso pregar e começar a falar sobre o amor é forte e daqui a pouco ir para as fortalezas do muro de Jericó e depois ir para Josué, porque eu comecei a falar de guerra. Daqui a pouco eu falo dos egípcios que perseguiu o povo de Israel no deserto e eu vou para o Mar Vermelho. Você entendeu? Então, se eu estou falando sobre amor, tenta o máximo possível. Eu não vou dizer que a gente tenta linkar um assunto com aquele e a gente se perde um pouco, mas tem que voltar logo em seguida e seguir foco na palavra. Neste curso a gente vai aprender o principal, a ter foco. Se você tem foco, você vai conseguir passar a sua mensagem da forma que você planejou e da forma que Deus quer, principalmente, porque muitas vezes a gente planeja, mas Deus age, mas é necessário o planejamento, porque Deus deu a capacidade de planejar. Então tem que ter foco e pregar com unção sem unção não vai. E visão é saber o que Deus quer contigo. Você tem que perguntar: Deus, o que o Senhor quer comigo como pregador? Qual a mensagem que o Senhor quer que eu leve? Tem que ter visão. E tem que ter o propósito ali. Deus vai te revelar o propósito. Ele vai te falar a visão, ele vai te mostrar algo e ele vai falar contigo e você tem que pregar com propósito. O meu propósito é pregar para que as pessoas conheçam o reino dos céus. Você tem que entender um propósito, tem que buscar esse propósito de Deus. Você quer pregar para quê? Você quer ministrar para quê? Qual o seu propósito? O propósito é algo individual. Deus chamou a cada um com um propósito específico para formar o todo, o corpo de Deus aqui nessa terra, o corpo da igreja aqui nessa terra. Cada membro do corpo tem um propósito, mas todos trabalham de uma mesma forma, com a mesma visão. Entenderam? Então a mão não pode dizer que é o pé não pode. Você tem que. O pé não pode dizer que é o olho e que um não precisa do outro. Todos nós dependemos um do outro. Mas você tem que saber quem é você. Saber qual é o seu propósito, o que você sabe fazer, para onde você está indo. Tem que responder essas perguntas aí. Quinto, utilize linguagem bíblica. Na sua ministração, que não pode faltar é a linguagem bíblica. Isso você vai saber como, com base, com versículos. As pessoas querem mais Bíblia na sua ministração. Chega de tanta fábula, historinha, filosofia. O nosso Deus é um Deus filósofo. O nosso Deus é o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A gente tem que estudar a história dele. Para isso que serve o livro da lei. Para que a gente possa entender de onde surgiu e para onde Deus quer ir. Saber o plano dele. E aí a gente vai utilizar essa linguagem de forma oral e de forma não verbal. Não verbal eu falo do nosso gesto. Nosso gesto fala o que eu estou apontando, para onde, como está a minha fisionomia, meu rosto, como está a minha postura física, como eu estou hoje. Isso eu vou transmitir uma mensagem para as pessoas sem falar. E por último aqui, evitar o pronome eu. Às vezes a gente vê muito isso nas igrejas. As pessoas pregando porque eu orei, porque eu fiz, porque se eu estiver lá, porque eu. Não. Porque nós. Lembra quando Jesus nos ensinou a orar? Venha a nós. Venha a nós. Tira o pronome. Eu coloco nós. Nós vamos. Nós fizemos. Nós oramos. E Deus, Ele vai acrescentar muito mais na sua vida. Amém, meu irmão? Então fica a dica. É muito importante para o pregador que o orador, saiba como comportar-se em público. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar a sua exposição, a sua ministração. Então tá. Deus abençoe.